Sejam todos bem-vindos a este evento e as acomodações. A comemoração dos 30 anos do curso de Administração de Empresas do Centro Universitário Univates. Mediada pelo professor Gerson Bonfandini, a conversa entre o contador e empreendedor Jorge Luiz Facione, o Relações Públicas João Ramos e os professores Marcelo Suano e Sandro Kirsch será transmitida ao vivo pela TV Univates no programa Gestão. Neste momento, convida-se o professor Sandro Faleiro a falar em nome dos cursos do Centro de Gestão Organizacional. Boa noite a todos, boa noite aos colegas professores, aos nossos convidados, boa noite aos alunos, aos integrantes do Diretório de Administração e a toda a comunidade presente. Em 1985, a Univates iniciou o seu quarto curso, o curso de Administração, que agora, em 2015, comemora 30 anos. Esse é o primeiro evento em comemoração a esta importante data. Ao longo de 2015, nós teremos um conjunto de atividades realizadas tanto pelo curso de Administração quanto pelo Diretório de Administração, em comemoração a esses 30 anos. Então, eu queria desejar a todos um bom evento. Neste momento, convida-se o professor Flávio Moirer a falar em nome dos cursos de Comunicação Social. Boa noite. Quero saudar e agradecer a presença de todos aqui, professores, alunos, funcionários e comunidade. Quero saudar os nossos palestrantes, debatedores. Quero saudar também, principalmente, o professor Sandro Faleiro, o professor Gerson Bonfandini, o professor Sandro Kirst, pela ideia dessa temática, que é fundamental para as duas áreas, até para a gente entender melhor como é que essas duas áreas se relacionam, e, principalmente, a proposta desse formato diferenciado de uma aula inaugural, que vai, com certeza, transformar essa discussão em algo muito mais interessante. No mais, quero desejar a todos nós uma noite agradável e produtiva. Obrigado. Neste momento, convida-se para que inicie a atividade o mediador desta noite, professor Gerson Bonfandini. Uma boa noite e um bom evento a todos.
Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. E antes de mais nada, comentar rapidamente o formato da nossa proposta hoje. O nosso programa Gestão, ele passa na TV Univates, na NET, e é reprisado no nosso canal no YouTube. E hoje nós resolvemos abrir um pouco mais, transformar ele em algo mais dinâmico, que é a questão da gente discutir, fazer um debate envolvendo áreas de gestão e de comunicação. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso, vamos debater um pouco sobre isso, no qual eu chamo aqui para a presença os convidados dessa noite. Por favor. Bem, para iniciar o nosso debate, eu gostaria de lembrar que um colega, o professor Marcelo, por algum motivo ele teve dificuldade de chegar até aqui, mas assim que ele chegar no nosso ambiente, a gente vai convidar e solicitar que ele venha até o nosso palco. Bem, para que a gente possa iniciar então o nosso programa, eu gostaria de fazer a provocação, que é sempre comum, né? Afinal de contas, quem são as pessoas que estão aqui? Para quem não me conhece, eu sou o professor Gerson Bonfadini, trabalho na instituição, iniciei meus trabalhos aqui em 95 e normalmente trabalho com a parte de marketing e vendas. Com o convite do professor Sandro, nós integramos a equipe da TV Univates, no qual nós temos esse programa chamado Gestão. Eu convido a todos que assistam, tem vários temas interessantes. E solicito aos demais convidados que façam uma breve apresentação, peço ao professor Sandro que inicie esse processo de fazer digamos assim, um pequeno currículo da sua história. Ok. Boa noite, Gerson. Boa noite a todos. Parabéns aí ao curso de administração pelos seus 30 anos, a todos os professores e todos os alunos que construíram essa história, né, que vem ainda muito sucesso, muitos bons resultados aí pela frente. O pessoal da comunicação também. Fico muito à vontade em poder estar aqui, porque eu transito pelas duas áreas. Minha área de formação é especificamente a área de comunicação e relações públicas, mas também tenho a graduação em administração. Justamente porque, quando escolhi fazer a área de comunicação, na prática senti falta de elementos da gestão, de elementos do mercado, do planejamento, e acabei fazendo uma segunda graduação. Meu mestrado é em comunicação organizacional, portanto, a minha área de interesse, meu foco sempre foi e tem se direcionado para a comunicação aplicada dentro das organizações, que é especificamente o campo de utilização da gestão. Mas eu acho que assim, o que mais me impulsiona, o que mais me joga para dentro da discussão de hoje, eu gosto de salientar que eu sempre tive já experiências dos dois lados do balcão. Já trabalhei muito em mídia, em agências, em televisão, em rádio, em assessorias de comunicação, e já trabalhei também em empresas, na área de gestão, na área de marketing, na própria assessoria de comunicação e marketing aqui da Univates durante 5 anos. Então, dos dois lados do balcão, a gente aprende a ter que gerenciar e aprende também a ter que buscar a mídia como um elemento facilitador da gestão, e como um profissional da área de comunicação, a gente aprende a ter que utilizar a gestão e oferecer serviços e oportunidades através da estrutura de mídia para que as organizações conversem, se posicionem e tenham um relacionamento com seus públicos. E hoje, então, eu dou aula nos cursos de comunicação aqui da casa, também algumas disciplinas, principalmente fundamentos de marketing, né, no curso de administração, e coordeno a TV Univates. Por isso também a proposta de hoje estarmos aqui integrando todas as ações com a programação da TV Univates. João, por favor. Boa noite, todo mundo ouvindo? Boa noite, meu nome é João Ramos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite da professora Juliana, demais palestrantes e debatedores, a parabenizar o pessoal pela organização desse evento. Eu sou de Porto Alegre, por mais que seja super próximo aqui de Lajeado, conheço pouco a região. Estou impressionado com a estrutura que a universidade tem, estava comentando com os colegas e amigos aqui, pelo profissionalismo, pela grandiosidade, enfim, desse empreendimento. Boa noite. E
Bom, hoje eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo no mercado, com visões bem multidisciplinares aqui. A minha formação é em relações públicas. Eu costumo brincar que eu não me considero um relações públicas, eu me considero um empreendedor, um inovador, um cara curioso, enfim, cheio de vontade de inovar, de aprender, de trocar ideias, enfim. Hoje eu acho que vai ser uma grande oportunidade para isso. Tenho 10 anos de mercado, eu acabei enveredando para a área de marketing de experiência, live marketing, uma série de terminologias e nomes que a todo dia surgem para suplantar terminologias passadas. Uma mania nossa, né, de publicitários, comunicadores, enfim, de dar títulos bacanas para coisas, enfim, que são reinventadas e aprimoradas ao longo dos anos. Além de ser formado em Relações Públicas pela PUC de Porto Alegre, eu tenho pós em Sociologia, com foco em Comunicação. Busquei me aprimorar muito mais, se vocês perceberem, entender mais dinâmica da sociedade, comportamento, política, economia, enfim, para tentar trazer isso para dentro da publicidade, né, para dentro da comunicação como um todo, para dentro das relações públicas, jornalismo. Isso é muito interessante, porque a gente tem visto cada vez mais profissionais até de outras áreas, às vezes, trabalhando conosco, e nós também, enquanto profissionais, entrando também em outras áreas, né, inovando, e eu acho que aqui vão ter exemplos bem interessantes sobre isso. Bom, acho que basicamente isso, acho que vai ser um papo bem interessante. Vou passar agora aqui para o colega de mesa. Muito boa noite. Meu nome é Jorge Facione, nascido aqui em Lajeado. Me criei mais ou menos a uns 300 metros daqui. Meu pai tinha uma fábrica de brinquedos, ele era um cara muito criativo, e na época ele fazia aqueles brinquedos de madeira que hoje não existe mais. Eu estudei bem no início na Univates, me formei como contador em Porto Alegre, e hoje eu só conto história, não conto nada mais que isso aí. Meu pai tinha essa fábrica de brinquedo e ele vendia os seus brinquedos assim, não tinha representante, ele mesmo saía para vender. E um dia eu acompanhei meu pai para vender, ele pegava os seus brinquedos, que fazia trabalho manual, e colocava um preço em cima de cada brinquedo. E, por exemplo, ele colocava um preço de 99 alguma coisa reais, vamos dizer que fosse para nós colocarmos aqui. E quando ele apresentava isso, normalmente ele já sabia isso, o comprador dizia: mas, seu Carlos, esse preço é muito caro, por isso que está apresentando. Ele dizia: não, mas esse não é o preço que eu estou te vendendo, esse é o preço que tu vai vender, o meu preço é 33. Né? Então, essas coisas que às vezes uma pessoa sem muita instrução, mas com bastante criatividade tem, mostra com que é possível, às vezes, a gente criar valor na mente do outro, não na tua mente. Então, eu nasci nesse ambiente, perto daqui onde é que tem esse prédio aqui, era um mato em que meu pai vinha caçar, eu vinha junto a ele caçar, fim de semana, um campo experimental, era aqui do lado, né? E eu saí, fui trabalhar em grandes empresas, durante mais de 30 anos eu trabalhei na área de exportação, tive negócios na Índia, tive negócios na China, tive negócios no México, tive negócios nos Estados Unidos. Hoje ainda tenho um escritório em Lajeado e tenho um escritório razoavelmente na Sinos em São Leopoldo, dedicado na área de tecnologia e previsão de tendências. E passo a minha vida, basicamente, de um lado para o outro, faço muitas palestras nessa área, poucas aqui me lembro que na Univas deve fazer mais ou menos 1 ano e meio, 2 que eu não fiz, né? E eu tenho um prazer muito grande de estar aqui, porque nós estamos falando aqui entre amigos, né? A minha especialidade não é quero vir falar aqui sobre tendências econômicas e coisas assim, mesmo porque eu acho que não precisa ninguém falar de tendências, porque é só abrir o jornal, ou se você liga a televisão de manhã, quando ele diz bom dia, Rio Grande, bom dia, Brasil, é a única coisa legal que tu escuta. Porque depois é só crime, é bombardeio, tu vai trabalhar com a cabeça baixa, é uma coisa absolutamente difícil. Então, eu
me proponho a gente trocar alguma ideia nesse ambiente e ser mais um pouquinho em cima de como homenagear as velas nessa tormenta do que de fazer comentários a respeito do tamanho das ondas. Mais ou menos isso. Professor Marcelo, por favor. Inicialmente, desejo boa noite a todos. Agradeço a gentileza do convite. Me sinto extremamente honrado pelo quadro de professores que tem a Univates, o nível que a instituição apresenta. Eu ser convidado para um evento como esse me qualifica, me dignifica, me honra. Então, para mim, foi uma honra excepcional. Cumprimento a todos, cumprimento senhoras e senhores, cumprimentos a todos os participantes aqui. Com relação, eu percebi que é necessário primeiro fazer uma apresentação pessoal. Eu, curiosamente, eu não sou do Rio Grande do Sul. Tá? O gaúcho, eu sempre faço uma brincadeira que o gaúcho se orgulha de dizer que não nasceu brasileiro, ele escolheu ser brasileiro. Eu tenho um duplo orgulho, então, porque eu não nasci gaúcho, eu escolhi ser gaúcho. Eu nasci em Manaus e, brincando, eu digo que eu sou cabocucho, metade caboclo e metade gaúcho. E tenho orgulho de dizer que eu amo essa terra tanto quanto os gaúchos. E por essa razão eu tenho uma dupla honra. Eu não escolhi ser brasileiro. Por ter escolhido ser gaúcho, eu virei gaúcho. Por ter escolhido ser gaúcho, eu virei brasileiro. É uma brincadeira que eu faço para dizer apenas a honra que eu sinto em estar aqui no Rio Grande do Sul. A minha formação é em filosofia. Eu sou formado em filosofia, tenho mestrado e doutorado em ciência política e trabalhei como internacionalista durante 20 anos. E é muito curioso que talvez, apesar de ser um evento sobre comunicação e gestão, é interessante falar sobre o mercado de trabalho, inclusive do internacionalista, até mesmo perguntar o que é ser internacionalista. Eu, durante 20 anos, eu trabalhei como internacionalista, dando assessoria para governo, para governos, para empresas e para personalidades. E sou credenciado como jornalista, apesar de não ter o curso de jornalismo, eu sou credenciado como jornalista e trabalho em assessoria de mídia, seja com a mídia, melhor dizendo, seja auxiliando rádios e jornais a montar matérias. Durante um certo tempo, a Reuters entrava em contato durante a manhã conosco, com a minha empresa, que é o CEIRE, Centro de Estratégia, Inteligência e Relações Internacionais, entrava em contato conosco para nós ajudarmos a montar a pauta. Então, eu trabalho com comunicação, tem aproximadamente uns 10 anos, mais ou menos isso, e por essa razão é até curioso, porque o pessoal de comunicação, o pessoal de jornalismo até se choca com isso, mas em resposta, apesar de não ter feito curso de jornalismo, é sempre muito curioso que quando eu morei em São Paulo, eu fiz meu mestrado, meu doutorado, o meu orientador era o editor-chefe do jornal Estado de São Paulo, e durante 12 anos, foram 4 de mestrado e 5 de doutorado e mais 3 anos auxiliando, eu fazia minhas pesquisas no 6º andar do jornal Estado de São Paulo, que fica na Marginal Pinheiros, ao lado da sala do Júlio de Mesquita Neto, que era o dono do jornal. E antes de eu receber a orientação, eu chegava às 5 horas e dizia, só vou te dar a orientação no momento em que a gente fechar o jornal. Então, me ajuda a fechar o jornal. Então, ele me levava para acompanhar todo o processo de um jornal. Todo. Até a revisão de notas, fazer o editorial, ou seja, foram 12 anos acompanhando isso diariamente. Acabou sendo um curso de jornalismo. Tá? Então, nesse sentido, o meu trabalho, basicamente, eu trabalho com mídia, trabalho com jornal, tenho um jornal, diga-se de passagem, trabalho com rádio, e para falar de tendências de mercado de trabalho em comunicação, eu faço voz ao que o professor falou aqui. Não precisa ler tendências, é só ler os jornais. A tendência que aponta para o Brasil, eu não diria que é cada vez pior, mas tende a piorar. Espera-se que, em algum momento, uma voz sensata traga um pouco de organização mental na cabeça dos tomadores de decisão, seja em nível governamental, seja no nível empresarial. Porque, se não houver um mínimo de sensatez, nós tenderemos a uma ruptura institucional. Este é um ponto de partida. O outro, quando o professor falou dos jornais, eu tive um privilégio, que eu passei 3 semanas agora, recentemente, em Brasília, eu tive um privilégio que é dado a poucos. Eu fiquei num local, num loft, que não tinha TV a cabo. Onde que está o privilégio? Eu vou pedir para que todos façam esse exercício. Só assistam os canais de TV aberta por 21 dias.
É estarrecedor e é enlouquecedor o que está sendo feito com a comunicação, com a informação no Brasil. Como eu tinha TV a cabo, eu só assistia os jornais do mundo inteiro e depois colocava nos programas que eu queria. Para mim era um espetáculo, o mundo para mim era cor-de-rosa. E eu tive esse privilégio, não sei se isso é um privilégio, de ver a realidade tal qual ela é. Porque aquilo que eu vi durante 3 semanas é o que é colocado diante da sociedade brasileira 24 horas por dia. Eu peço, por favor, que não se choquem da minha forma inadequada, mas é um lixo. Eu gostaria agora de passar adiante para a gente começar o evento. Bem, já deu para notar que se a gente deixar eles falar, eles não param não, né? Então, como o nosso tempo é curto, eu vou pedir para a gente ser bastante objetivo até nas questões, até porque os temas vão ser polêmicos e as opiniões provavelmente, e espero que divirjam, até para que a gente possa fazer um debate interessante. 2015, que ano é esse? Afinal de contas, é tão bom, tão ruim? Não pode esquecer que aqui nós temos uma geração que muito provavelmente não sabe o que é crise. Só ouviu falar de inflação porque os pais ou a televisão comentou. O que é o ano de 2015? Rapidamente, até para a gente fechar esse primeiro bloco, na opinião de vocês, afinal de contas, é um grande desafio 2015? Bom, eu na verdade estou dividindo o debate aqui com pessoas notadamente com uma bagagem, uma experiência muito legal, muito interessante. Eu acho que eu vou, além de contribuir, aprender muito, né? Espero que todos consigam aproveitar dessa forma também. 2015 é um ano em que, sob o ponto de vista de um profissional da área de inovação e de criatividade, e vendo por um ponto de vista positivo, de oportunidades. Eu acho que é no momento da crise que a gente se supera, né? Ou pelo menos se espera que se supere. Tudo bem, pode parecer em um primeiro momento uma visão romântica, poética, enfim, mas sem isso a sociedade não se move, sem as pessoas que têm a coragem de dizer, de inovar, de criar, e acima de tudo, de ter coragem, realmente a coisa acaba não andando. Mas eu, acima de tudo, persisto e tento ver pelo ponto de vista positivo, de um ano de oportunidades. Não sei se todo mundo vai concordar, e eu acho que não é uma visão distante da realidade, né? Eu acho que todos nós aqui somos leitores, somos pessoas que estão bem informadas, e justamente por isso eu acho que a gente tem condições, repertório, background, para poder formar uma consciência onde profissionais da área privada, onde governos, onde sociedade civil possa, de alguma maneira, fazer um pacto, né? Um pacto onde cada um faça a sua parte, né? Onde cada um consiga, dentro das suas diretrizes, possibilidades, contribuir, né? De alguma maneira. A gente fala de um momento onde cada vez mais se precisa, e isso é dicotônico, é contraditório, cada vez mais precisa de um pensamento coletivo, colaborativo, ao mesmo tempo que a gente vive uma sociedade que cada vez mais mostra ser individualista, hedonista, egoísta em todos os aspectos. Então, assim, eu acho que existe a possibilidade, eu acho, desse pacto, dessa iniciativa, para começar a se propor uma mudança que parta de todas as esferas, né? Contradizendo, inclusive, o que a gente tem visto, e o que a gente viu agora recentemente nas eleições, nessa divisão de opiniões, nessa intolerância de se aceitar o diferente, a opinião contrária. Eu acho que está na hora da gente unir as agendas, os pontos de vista e tentar, de alguma maneira, através de um formato como a gente mesmo está fazendo aqui, de colocar opiniões diversas e divergentes na mesa e se discutir de uma maneira técnica, profissional, para que se chegue em caminhos, né, em outras vias que não a simples possibilidade de ideologias ou linhas filosóficas egoístas e particulares privadas. A princípio isso, acho, para começar.
Bom, como eu disse antes, o meu objetivo aqui, eu nem quero falar sobre o tamanho do temporal ou das ondas, mas eu acredito que o ano 2015 exatamente vai ser um ano bastante difícil. Em vez de ficar falando sobre o ano 2015, eu gostaria de voltar aí uns 15 anos, mais ou menos, e falar do ano 99, que foi um ano extremamente difícil também. Então, quando existe uma crise, existem oportunidades. Eu quero mostrar para vocês o que aconteceu comigo, porque, como eu disse, eu sou contador de história. E vocês nunca mais vão esquecer, porque eu vou contando história mais fácil. Eu me lembro que nós estávamos numa crise muito grande, e eu entrei numa sala falando com um amigo meu americano, diretor de uma empresa. Eu disse para ele assim, nós temos que fazer alguma coisa, porque olha aqui no jornal, a Folha de São Paulo tinha na sua capa, dizendo o seguinte, que a eBay estava valendo mais que a General Motors. E a eBay tinha poucos anos de idade. Eu disse, nós estamos fazendo alguma coisa errada com essa crise toda, nós temos que pensar diferente. E ele me disse, mas nesse negócio de internet, tudo foi inventado, meu, já não tem mais nada. Olha, 99, então não tinha nem, né? Ainda era com parabólica o negócio, né? Então, eu coloquei aquilo e disse assim, não, mas a gente não pode se conformar com isso aí. E eu comecei a pensar, e já que eu entendo de sapato, vamos fazer o seguinte, não tinha nenhuma empresa no mundo vendendo sapato na internet. A Zappos depois entrou, é uma empresa de bilhões hoje. E aí, como o Nassim Taleb diz, no livro Cisne Negro, que o que você não sabe vale mais, é mais importante que aquilo que você sabe, né? E é por isso que vocês estão aqui, e por isso que nós estamos aqui, a gente se engana, porque essa é a arrogância de saber que sabe. Como eu sabia, eu pensei, como é que eu vou fazer para vender um sapato na internet, para fazer o calço, que as pessoas querem lá botar no pé, sentir, etc. Fiquei 6 meses e não cheguei à conclusão que era impossível, até que chegou a Zappos e resolveu o problema. Como é que resolveu o problema? Se não calça, tu manda outro e ele troca outro menor. É tão simples que parece ignorância. E, em função disso, surgiu uma ideia, numa viagem que eu estava de Düsseldorf para Paris, para desenvolver um sistema, uma tecnologia que pudesse trazer informação para as indústrias de desenvolvimento de produto à previsão. E aí nós fundamos lá, em 99, a Uzi Fashion. Então, na verdade, o que isso me ensinou? E aí vem como velejar. A primeira coisa, nós temos que ficar muito receptivos para o que está acontecendo. Temos que ser uma parabólica. Claro, aquele negócio da televisão, ver bobagem, coisa assim, mas temos que entender o que está acontecendo. Depois, uma das coisas mais importantes, temos que ficar inconformes, não se conformar com uma situação. A pessoa que é conformada e é pobre, vai viver pobre para sempre. Nós podemos ver que no ano passado, quando o povo saiu nas ruas, ele estava inconformado. Então ele percebeu, recebeu o que estava acontecendo, ficou inconformado e foi para a rua. E o que aconteceu? Parou por isso mesmo. Porque está faltando uma coisa. O que estava faltando? Estava faltando, lá naquela oportunidade, aquilo que começa até agora. Intenção. Não adianta tu ser inconformado se tu não tem intenção. Tu tem que ter intenção de fazer alguma coisa, e a partir daí tem mais 6 ou 7 itens de atitudes que tu tem que fazer. Então, hoje, para encerrar a minha parte nesse momento, eu diria o seguinte, existe uma lei importante que todos nós temos que entender, que é a maior lei que eu considero no universo, que é a lei de causa e efeito. O que nós estamos assistindo agora é o efeito de uma causa. E aconteceu. E não adianta mentir que não. E o mar está muito revolto. A segunda coisa é a lei da dualidade universal, ou seja, em todas as coisas existe o preto, o branco, o bom e o ruim, o certo e o errado, o azul e o vermelho, né? Enfim. E as escolhas que são feitas assim, muitas vezes são mal feitas. E nós estamos, então, nesse efeito e nessa causa, vivendo escolhas que, de alguma forma, não foram certas, porque se fossem certas, nós estaríamos nessa situação. E, para encerrar, uma coisa que eu deixaria para vocês, que eu acho extremamente importante, é que todos nós confundimos possibilidade com probabilidade. Será que é possível, nesse momento, cair um meteoro aqui? Sim, claro que é. Será que é provável? Não. Isso nós vimos nessa semana aí, o piloto de avião indo contra, né? Será que é possível um piloto de avião surtar? Não. Tanto é que aconteceu. Será que é provável? Não, muito pouco provável. Isso se chama, nesse livro do Nassim Taleb, que vocês quiserem ler, vale muito a pena, o Cisne Negro, né? Que diz que aquilo que você não sabe
vale mais e mais importante que aquilo que você sabe. Depois que aconteceu o fato, aí tu olha assim, mas ele pegou o avião e jogou contra as torres, então a partir de agora, mas agora vamos botar 2 pilotos no avião. Então depois que aconteceu a tragédia, aí tu começa a... Por quê? Porque aconteceram, dentro da lei da causa e do efeito, a lei da dualidade universal mal escolhida. Então nós estamos convivendo hoje exatamente com escolhas mal feitas, e não porque A fez por B, porque o resultado não está bom. Você sabe se é certo ou errado, se o resultado é bom ou não é bom. Até porque a gente está encaminhando para o nosso fim do primeiro bloco, rapidamente eu gostaria de pedir para o professor Marcelo um breve comentário, porque depois a gente volta dando prioridade aos 2 colegas professores. Eu vou fazer um comentário. Eu concordo plenamente que... Vou ser rápido, vou ser breve, mas talvez seja um pouco polêmico. Eu até concordo que tenha faltado intenção e que nos momentos de crise que se surgem ou são colocadas diante daquele que tem capacidade de percepção, de observar as oportunidades que se colocam diante disso. No entanto, da minha perspectiva, a situação em que o Brasil vive hoje é uma situação que não basta a intenção. Nós vivemos uma crise estrutural, uma crise de fundamentos institucionais, uma crise de comportamento político e social, que muito provavelmente não terá condições de ser revertida, apesar das oportunidades que possam estar aí diante dos empreendedores. Mesmo porque a possibilidade de empreendimento num país como o Brasil é quase nula. A pior coisa que eu fiz na minha vida, por exemplo, eu era um professor, dava aula de segunda a sábado, manhã, tarde e noite. Era sacrificante, mas eu tinha o meu domingo e meu sábado, pelo menos a metade, tranquilo. Aí eu inventei de montar uma empresa. Hoje eu durmo 2 horas por dia, pago impostos até não aguentar mais e chego atrasado em todos os eventos, porque eu tenho que trabalhar em todos os lugares e não consigo. Por quê? Porque eu quis empreender e estou empreendendo, mas a questão é estrutural e é isso que talvez seja necessário entender. Eu posso depois tocar mais nesse assunto, tentar explicar por quê, para não ficar apenas uma frase leviana. Professor Sandro, um comentário ainda, breve, antes do nosso intervalo. Ok, serei bastante breve. Eu concordo, Gerson, com a tua introdução, dizendo que crises sempre vivemos e continuaremos vivendo, sempre existirão. A questão toda é identificarmos qual é o mote dessa crise, qual é o fundo dela, qual é o aprendizado que nós podemos ter deste momento de crise, que é um momento também de oportunidade, é um momento de posicionamento, mas para que novas crises não aconteçam pelo mesmo motivo. E acho que o grande elemento que a gente tem que trazer aí, para que todos vocês que estão sentados e voltam para suas cadeiras e voltam para suas profissões, pessoal, a gente tem uma crise que é de comportamento, a gente tem uma crise que é de ética, por isso talvez a intenção, concordo, não seja o suficiente para a gente reverter isso. Mas não adianta a gente reclamar que o Brasil está errado e a gente voltar para as nossas empresas e continuar fazendo pequenas coisas erradas que vão dar fundamentação para tudo isso que está acontecendo. Então, acho que realmente a gente tem que botar o dedo na consciência, ver como é que nós, como gestores, como profissionais, como pessoas, como cidadãos, o cara que vai lá fazer o seu orçamento da sua atividade profissional, como é que a gente pode incutir novos padrões de comportamento no seu pequeno mundo, na sua pequena célula, para que a gente tenha novas posturas aí e isso permita não acontecer ou tentar começar a reverter o que estamos vendo hoje como pano de fundo. E acho que comunicação e gestão tem tudo a ver com isso. Ok, agradecemos essa primeira exposição. Vamos para o nosso intervalo da TV Univates e vamos continuar aqui em paralelo até a volta, para daí no segundo bloco nós discutirmos um pouco mais sobre a questão focada no mercado de trabalho. Vamos então para o nosso intervalo. Bem, de volta ao nosso programa Gestão aqui na TV Univates, hoje direto do Centro de Eventos da Univates e, obviamente, participando da aula inaugural dos cursos na área de Gestão e na área de Comunicação, temos aqui a grata oportunidade de receber 4 pessoas
que versam diversos temas e principalmente trabalham em diversas áreas voltadas para a área de gestão e comunicação. No primeiro bloco, nós falamos um pouquinho de 2015, principalmente colocando o contexto, né, que é crise, mas ao mesmo tempo oportunidade. Agora, eu gostaria de provocar os nossos debatedores para trabalhar um pouco a questão do tema mercado de trabalho, que é uma coisa que até bem pouco tempo atrás se falava que tinha pleno emprego, continua pleno emprego. Como é que funciona isso? Quais são as perspectivas que a gente tem para este ano e para os próximos? Eu vou passar a palavra aqui para o professor Marcelo, depois fazer uma sequência para o professor Sandro, João e o nosso convidado Jorge Facione. Bom, acho que em relação ao mercado de trabalho, apesar das oportunidades que possam surgir, isso não se pode negar, o cenário não é positivo. O cenário é negativo e com a tendência a piorar cada vez mais, ao menos nos próximos 15, 16 meses. Essa é a tendência que os analistas estão apontando, né? O que eu gostaria apenas de fazer uma recuperação, porque eu falei que a questão era estrutural. Eu quero deixar muito claro o que eu estou querendo dizer com isso, e até mesmo para trazer um dado comportamental, sabe, que tu havias falado, que está na nossa sociedade, e é importante tratar disso. Vou começar por essa traço comportamental. Nessa semana que eu estava em Brasília, eu conversei com um ex-prefeito e com uma candidata a prefeito, a prefeitura que perdeu. E ela e os dois conversando sobre a campanha eleitoral dela numa cidade no interior da Bahia. Sabe aquelas cidades que tu olha assim no horizonte, o sol treme? É mais ou menos assim de como o negócio é difícil lá. Aí ela me contou um fato, eu achei muito curioso. Ela saiu em campanha, foi numa casa de terra batida, chegou lá, várias crianças todas barrigudas com verminose. Aí ela perguntou: o que o senhor quer? Aí o cidadão falou assim para ela: olha, eu só quero que a senhora dê condições do meu filho ter escola, porque como eu não tive escola, eu vivo onde eu estou. Ela ficou meio chocada, tal, saiu dali, andando um pouco, tinha uma outra casa, uma casa muito boa, com um terreno muito bom, umas vaquinhas pastando e um cara a cavalo. Quando ela chegou na casa desse indivíduo, o filho saiu correndo para o banheiro, se trancou. Aí o pai sentou e disse assim para ela: olha, eu vou dizer para a senhora, eu cansei de dar meu voto de graça. Esse banheiro aqui eu quero consertar e construir ele inteiro. Custa R$2.000. A senhora me dá os R$2.000, eu voto na senhora. Aí ela me contou que ela falou o seguinte: olha, o senhor vai me desculpar. Eu saí de uma casa em que uma pessoa está realmente depauperada. Ela não me pediu nada. O senhor quer que eu faça isso? Eu não trabalho desse jeito. Eu não vim aqui para comprar o seu voto. O que eu quero é fazer um trabalho digno. Ela perdeu a eleição. Aí o garoto saiu, tinha 19 anos, eu acho, saiu de dentro do quarto, do banheiro onde ele estava, e disse: agora eu vou votar na senhora. Duas coisas são interessantes. Uma geração de indivíduos que estão contaminados com a forma errada de fazer política e ter consciência cidadã, e uma nova geração que, apesar de todos os erros que as novas gerações podem estar cometendo, parece que tem uma luz. E ali estava aquele garoto, era um garoto que já era informado, ia na escola, ele tinha mais noção do que fazer. Qual é a questão que se coloca? E aí a gente pode falar da questão estrutural, e já eu passo. Quando eu estava conversando com o prefeito, que estava junto com ela, que foi prefeito, ele disse assim: o problema é que existem questões estruturais que não são levantadas. Por exemplo, existe uma tentativa de penalizar a compra de voto. Mas quando se penaliza a compra de voto, não se penaliza a venda do voto. Porque a venda do voto faz parte do mesmo processo corruptor. E aí, aquele que estava vendendo o voto se vitimiza. E o indivíduo que compra o voto, supostamente, é o marginal e é o bandido do processo, dentro de um processo inteiro que está contaminado, corroído e apodrecido. Porque se ele não faz isso, outro faz. E ficamos na seguinte situação: como que se participa de uma batalha como essa? Não tem como participar dessa batalha. A batalha já está perdida. Por quê? Porque a estrutura está podre. A estrutura está podre em todos os sentidos, nas relações entre os poderes do Estado. Ponto final. Isso aí, cada poder faz o que quer, independente das questões constitucionais. Mesmo porque, se observarmos a Constituição da República Federativa do Brasil, ela tem brechas e possibilidades para que qualquer artigo da Constituição seja questionado em determinadas instâncias, para que fique ad eternum um debate.
na relação entre o Executivo e o Legislativo no processo da Presidência da República, porque a Presidência da República é um dos poucos casos no mundo em que você tem uma Presidência da República que ela governa, ela administra. Por qual razão que ela administra? Porque quem deve administrar é o chefe da Casa Civil. Mas se o presidente da República quiser interferir no chefe da Casa Civil, ele administra no lugar do chefe da Casa Civil. Quando você tem um Lula que coloca um Dirceu, que era o indivíduo que articulava, você tem uma administração e uma governança. Quando você tem a Dilma, que colocou indivíduos que são mais fracos em relação a ela interferia. Então, ela governava e ela administrava no primeiro momento, e no segundo não se sabe ainda como está sendo desenhado. Isso sem perfis ideológicos, sem perspectiva ideológica. Administra, ela legisla pelas medidas provisórias e pelos vetos presidenciais. Ela judica, por qual razão? Porque ela elege ou indica, melhor dizendo, ela indica os ministros do Supremo Tribunal Federal e outros cargos jurídicos. E ela tem um poder econômico. Estou falando ela, a presidência, no caso o presidente, não a presidente Dilma. Qualquer um, seja de que partido for. Tem poder econômico, porque indica com capacidade de demissão, a qualquer momento, o presidente do Banco Central, que é um indivíduo que norteia e organiza a política econômica do Brasil por uma razão muito simples, porque ele controla a moeda, ele é responsável pela saúde ou não da moeda. Quando você olha uma situação como essa, em que o executivo é hipertrofiado, ele luta com o legislativo, os três poderes estão se confrontando, e a sociedade está corrompida, tentando verificar, afinal de contas, quais são as luzes nos finais dos túneis, não há grande perspectiva de solução. Se não houver uma solução política e uma condução adequada para a economia, nós não teremos um mercado de trabalho. Mesmo porque não existe o estímulo para o empreendedorismo, até pela forma como foi feita a política econômica, que ao longo dos últimos 12 anos, que foi feita visando criar um mercado consumidor, mas que este mercado consumidor não geria os recursos pelo seu próprio empreendimento, mas por um auxílio do Estado. Não estou criticando as bolsas, porque só reclama de bolsa quem não sabe o que é passar fome. Mas estou apenas questionando a forma como foi feita, o prazo como foi feito e a razão pela qual foi feito. Talvez a razão econômica esteja errada. Isso é apenas uma questão, eu passo adiante, vamos ver. Dentro desse contexto, como trabalhar a questão do mercado de trabalho, até porque realmente a gente sabe a dificuldade que é quando você está dentro de um processo que antes você tinha determinadas características de previsibilidade e agora começa a surgir um horizonte de incerteza. Oportunidades existem. Como trabalhar isso? Bom, eu vou trazer minhas contribuições mais no sentido próximo. Vou baixar aqui. A noção do macro, acho que está muito bem colocada, muito bem posta, e a gente sempre tem que tentar fazer a combinação em todos os ambientes. Eu vou contar, já que a noite é de histórias, duas histórias que aconteceram muito rápidas comigo ontem e hoje, para dar um pouquinho da minha perspectiva de mercado. Acho que tem uma série de questões que precisam ser resolvidas em termos de tendências de mercado, de possibilidades de condução, de comportamento macroeconômico e questões políticas. Mas ontem eu participava de um evento numa universidade da Grande Porto Alegre, e quando saíamos do estacionamento, que lá também é pago, pessoal, né? A atendente pegou o ticket que nós recebemos da estrutura do evento para que a gente pudesse sair sem pagar, ou sendo franqueado então pela estrutura do evento, e não funcionou o ticket. Aí a moça passou o telefone para a central deles, levou algum tempo para resolver, daqui a pouco ela veio para a porta do nosso carro. Isto aqui é uma brincadeira, estão brincando comigo? Onde é que já se viu uma instituição que não tem o mínimo de organização? Quer dizer, baixou a ripa em cima da organização. Hoje, estive num supermercado aqui da região, faltavam alguns produtos, pedi para uma funcionária, a funcionária me disse, olha, não tem, o senhor vai reclamar com o gerente, porque eu já falei para ele, isso aqui também está péssimo. Pessoal, vocês acham que está faltando emprego? Ou está faltando postura das pessoas para resolverem a situação das suas organizações? Claro que, no sentido macro, a gente tem que ter uma série de outras preocupações para aumentar a capacitação, para aumentar o nível de estudo. Agora, no sentido micro aqui, das nossas organizações, pessoal, não está faltando emprego.
Está faltando desafio, vontade de fazer as coisas acontecerem. Como é que vocês resolvem os problemas no seu setor? Como é que vocês fazem com que as questões, os problemas que chegam no seu setor, eu costumo dizer o seguinte, ter problema não é problema. O que você faz com o problema que é o problema? Vocês resolvem? Vocês dão encaminhamentos? Vocês trabalham um sentido de resolutividade? Ou vocês deixam que isso passe adiante, tome outra proporção, o problema é de outro? Então, a questão do emprego, puxa, vocês estão aqui, talvez vocês sejam as pessoas que menos deveriam estar ouvindo isso. Vocês estão num processo de formação, de busca de melhoria constante. Agora, o que eu acho uma ideia fundamental que foi posta aqui antes, pessoal, trabalhem com o contraditório. A pior coisa que pode existir é a gente fazer um grupo de amigos que todo mundo pensa igual, todo mundo tem a mesma visão, todo mundo vai tomar chopp e ninguém se xinga, né? Todo mundo vai para o final do dia e todo mundo acha a mesma coisa. Como é que a gente vai crescer com equipes que pensam a mesma coisa, com pessoas que tenham a mesma visão? Juntem pessoas de perfis diferentes e aprendam a conviver com o diferente. Acho que isso dá capacidade de empregabilidade e por isso talvez o formato aqui seja muito feliz e que bom que a gente não concorda com algumas coisas e tem olhares diferentes, né? Que seja sempre assim. Então, eu acho que assim, a primeira colocação super bem explanada sobre os poderes institucionalizados no Brasil, a articulação política, o cenário econômico e social atual, é uma realidade, mas uma realidade que, num primeiro momento, pensando em termos de grupos pequenos, de microcomunidades, ou mesmo enquanto um indivíduo, enquanto pessoa, parecem conceitos distantes de serem mudados, assim, porque a gente fala de um poder tão grande, tão contaminado, tão corrupto, e formado por uma massa de líderes, de políticos com ideologias diferentes, que nem sempre representam aquilo que as sociedades ou parte dela pensam. Parece uma coisa muito distante, né? Hoje eu estava lendo um artigo sobre a função da internet sobre a influência e a mudança, né? O grau de influência, o poder de influência que a sociedade civil hoje adquiriu com isso. A política depois da internet não será a mesma, né? E a internet é apenas a primeira de algumas grandes revoluções que virão pela frente. E de fato, se a gente for imaginar que enquanto profissionais, estudantes, empresários, criadores, sonhadores, e sejam lá o que for, isso tudo parece uma coisa imutável, né? Ou pelo menos de difícil mudança, né? de uma mudança muito pesada, muito devagar, muito lenta, enfim, porque, afinal de contas, a gente está questionando uma estrutura que nos faz sociedade, né? A gente tem que preservar, obviamente, a democracia, o sistema que a gente tem consolidado, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que ele está sendo falho, né? E isso pode ser por diversas razões, por questões éticas, por questões de herança herdada de uma cultura de colonização portuguesa, espanhola, de uma aristocracia que perdura até hoje, se a gente for analisar, com líderes e políticos tendo direitos e privilégios que nós, pessoas comuns, empreendedores, profissionais, estudantes, não possuem. E isso a gente representa de alguma maneira no próprio dia a dia, né? Tem um sociólogo, Roberto da Mata, que é um sociólogo que eu admiro muito, né, brasileiro, que faz uma análise sobre as manifestações culturais populares assim do país, e ele pega, enfim, através dessas manifestações e faz uma metáfora, né, a respeito da cultura brasileira. E um livro muito interessante que ele escreve, eu não vou me recordar agora o nome, mas ele faz uma análise muito crítica, muito interessante sobre a questão do trânsito no Brasil, né? Por que o trânsito não funciona? E o trânsito, de alguma maneira, ele é o espelho da sociedade. Porque se a gente for ver, por essa herança, por esses aspectos culturais que a gente herdou lá de antigamente, a gente ainda dá privilégio, por exemplo, para um carro que é maior, um carro que tem um motor maior, que tem uma onipresença maior, que tem uma marca mais poderosa,
esse carro, teoricamente e subjetivamente, ele tem a preferência, em alguns casos. O pedestre, ele tem que dar espaço para que esse carro passe, e esse carro é o cara que, de alguma maneira, possui, em nossa cultura, um poder econômico maior, uma capacidade financeira maior, enfim. Só uma contribuição. Se você parar na frente de um colégio, veja qual é o carro que está trancando a rua. Então, né, eu acho que Só preste atenção. é mais ou menos por esse discurso. Então, quer dizer, a gente trabalha com uma sociedade que vem ao longo dos anos herdando e reforçando ciclicamente esse processo de hierarquia, de líderes poderosos e de uma sociedade civil que, de alguma maneira, tenta fazer mudança. Mas, voltando à questão da internet, né, para vocês terem uma ideia, enquanto a sociedade também leva tempo para poder se organizar e entender as ferramentas que possui para poder, de alguma maneira, propor a transformação. A internet, há um tempo, se a gente for notar, ela servia, e se discutiu muito a respeito disso, sobre uma manifestação do cara que fica no sofá, né? Ou seja, as manifestações que a gente via nas ruas, de alguma maneira, elas se voltaram e migraram para o ambiente digital. Quer dizer, eu sou um crítico de um determinado assunto, eu assino digitalmente uma causa e eu contribuo junto com mais de 1 milhão de assinaturas para que essa causa seja levada, enfim, até os poderes. Hoje a sociedade viu que a internet ela não é uma ferramenta que acaba em si, né? A internet, só como um exemplo, ela passa a ser uma ferramenta para que a presença nas ruas se torne mais efetiva, eficiente, rápida e poderosa. Ou seja, a internet se tornou uma ferramenta de mobilização para que as pessoas tomem as ruas e, de fato, pressionem os governos. Em cima desse conceito, eu acho que, ilustrando a internet, porque é mais a minha realidade enquanto profissional da área da comunicação, de inovação, a internet é um caso. Eu acho que algumas das principais revoluções que nós vamos ver daqui para frente, elas vão vir não do setor público, mas do setor privado. E a gente vê isso acontecendo em pequenas, grandes inovações, eu diria assim, de aplicativos, por exemplo. Hoje, se a gente for analisar, empresas que estão criando novos modelos de negócio estão literalmente destruindo segmentos consolidados do nosso mercado, né? A gente pode pegar um que está chegando no Brasil agora, que eu acho que grande parte aqui deve conhecer por informação, por ter lido, por ter consumido essa notícia, que é o Uber, que é um aplicativo que permite pessoas darem caronas pagas. Ou seja, tu transforma uma pessoa, um civil, um cara normal, um trabalhador que possui um carro, em um motorista que rentabiliza a sua corrida, a sua passagem, enfim, a sua ida, a sua volta, enfim, do trabalho, dando carona paga para outras pessoas. É um aplicativo que tu instala no teu celular e serve quase como um taxímetro. Eu ilustro isso porque é o seguinte, claro que isso é um caso de sucesso, que está dando certo, que está entrando em países e gerando discussões muito grandes, porque tu está destruindo segmentos de táxi, de transporte público, de uma série de coisas. E ainda não devidamente regulamentadas, né? Sem impostos, sem cobrança de taxas, de fiscalização, de uma série de coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje vocês vão sair daqui, enquanto profissionais formados, não para procurar emprego ou trabalho, vocês vão sair para inovar, para criar novas revoluções, para criar novos modelos de negócio, novas relações entre quem procura e quem quer ser procurado, entre pessoas que querem comprar e pessoas que querem vender. O fato é que a tecnologia está nos permitindo dar saltos que talvez em outros tempos a gente demoraria muito tempo. Então, eu só para encerrar e fechar a questão, é que eu acho que a revolução ela vai acontecer em grande parte pela parte privada, por inovações de vocês, nossas, e não talvez de governos que, infelizmente, possuem processos vagarosos, penosos, onerosos, enfim, e que, de alguma maneira, vão demorar um tempo
que vai custar muito caro para a sociedade. Então, basicamente isso. Vocês vão sair daqui para inovar, para criar revoluções. É essa a intenção. Não para procurar emprego e trabalho, mas para inovar e gerar valor. Por favor, Facione. Bem, em primeiro lugar, para ser o contraditório aqui do João, eu quero dizer o seguinte: esse negócio do tráfico que ele falou poderia ter a ver, mas não tem. Eu não concordo com isso, porque eu já tive diversas vezes na Índia, por exemplo, tive negócios lá, e não existe no mundo um lugar mais caótico do que tu possa imaginar. Pensa uma coisa esculhambada, mas pensa, é bem organizado o que tu está pensando. É muito, muito organizado. E está crescendo a 7%, 8%. Então, o tráfico não vai dizer se tu cresce ou não cresce, porque cada um tem o seu jeito. A segunda coisa, quando tu está fora do Brasil e tu olha para cá, porque quando a gente está dentro, a gente acha que nós somos os bons, nós sabemos as coisas. Quando tu vai fora do Brasil, tu pensa assim: quem é o Brasil? Sabe quem é o Brasil? 25 Bill Gates. Tu bota 25 Bill Gates aqui, é o Brasil. Dá uns 3 trilhões mais ou menos de dólar. Ou tu pega 10 empresas tipo Apple, é o Brasil. É pouco. Só que a gente se acha que a gente é alguma coisa mais e menos. E a gente, olhando o caso do emprego, querer fazer isso, uma previsão, é muito difícil. Mas a gente pode ver exemplos. Por exemplo, anteontem, a Globo, eu acho que você deve ter visto, mostrou Macaé. É uma bomba atômica. Não é assim... Só que ali o epicentro do negócio, é que ele vai se irradiando. É uma coisa que tu olha assim, nem mosca não quer estar lá. Né? Então, são coisas que vão acontecendo. Em alguns lugares está bem, em alguns lugares não está bem, etc. Mas no filme Vidente, que é bem interessante de assistir, ele diz o seguinte, o ator principal: o problema com o futuro é que quando tu olha para o futuro, exatamente porque tu olhou para o futuro, ele muda. Então, tu nunca sabe. Existem as probabilidades e as possibilidades. E elas mudam a cada momento, porque ninguém sabe as forças como vão vindo. Então, esse problema do emprego e do trabalho, eu acho que muita gente, isso que o João falou aqui assim, ó, é muito negócio assim: eu vou sair daqui para fazer o quê? Tu quer empreender? Minha gente, para o cara empreender hoje, como o Marcelo disse, tem que ter 3 coisas. Só que uma tem que ter muito. A primeira, coragem. Mas tem que ter muita. E eu não quero dizer que não deve ser empreendedor, porque eu sou um nato. Né? Tem que ter visão e tem que ter conhecimento. Mas esse problema de coragem, porque o Brasil vive hoje uma crise de confiança. Por que as pessoas não querem botar o seu dinheiro aqui? Não querem? Porque não tem confiança. E por que não tem confiança? Porque as escolhas que estão sendo feitas, elas, sob o ponto de vista das pessoas, não é meu, não são as mais certas. Então, eu sempre, quando existe aquele negócio, o pessoal da direita e da esquerda colocando, eu sempre digo o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que nós estamos ali no interior, vamos contar uma pequena história rápida aqui, estamos lá no interior, e tem um carinha lá, que ele está vivendo a sua vida, e ele vê um vizinho que está criando galinha e está ganhando muito dinheiro, mas muito dinheiro. E ele vê um outro lá que está criando porco e está indo muito mal. E ele pensa assim: eu tenho que fazer uma coisa na minha vida porque eu estou no mais ou menos. O que ele vai fazer? Aqui na universidade, nas empresas, chama de benchmark. Ou seja, eu vou sair do meu lugar e vou dar uma olhadinha naquele cara, o que ele anda fazendo. Para saber o que ele está fazendo, para mim fazer parecido, ou igual, ou melhor, porque eu quero felicidade, eu quero buscar uma coisa melhor. A coisa mais idiota que ele poderia fazer seria de sair da casa dele e ver o que o cara que está indo mal está fazendo para fazer um benchmark para ir mal também, porque seria contra ele. Pois é isso que o Brasil não faz. O Brasil podia sair daqui e eu pensar assim: qual é o país que está indo bem? Não me importa qual é o partido. Vamos dar uma olhadinha aqui no França, vamos dar na Alemanha, vamos nos Estados Unidos, enfim. O que eles estão fazendo que nós não estamos fazendo? E vamos fazer o seguinte: cara, nós temos que ser inteligente, que chega para dar uma olhadinha e ver, muda, porque lá está dando certo, que não está. Como faz o cara lá que vai olhar os caras da galinha? Agora, o que o Brasil faz? Ele vai visitar os outros vizinhos que é indo mal. E nesse momento, ele começa a ir na direção errada. Automaticamente, o resultado passa a ser o mesmo daquele que ele está se encostando, e aí cria uma crise de confiança, porque, na verdade, ele não está produzindo aquele que... Né?
Então, hoje, para o Brasil criar um ambiente competitivo para o investidor nacional, até ele tem que ser nacional porque ele está aqui. O que vai fazer? Vai investir, vai lá para fora? Agora, o internacional, para vir para cá, cada vez mais ele tem mais medo. Tem mais medo de botar o seu dinheiro. É a mesma coisa que você sair e botar um dinheiro lá no Gabão, lá na Nigéria. Você, mas na Nigéria? O Brasil não é a Nigéria. E nem estou achando que a Nigéria é um país que não mereça credibilidade. Mas, pelo que eu sei e já andei por lá, se você sai indo para lá, você nunca sabe se vai voltar. Né? Nada contra, mas cada um vai buscar o seu parceiro na medida que ele acha que tem confiança. E, neste momento, nós, infelizmente, olhando daqui para fora e os lá de fora olhando para cá, não inspira confiança. Facione, vamos para o nosso segundo break, e aí depois eu quero retomar contigo, até porque tu já coloca a questão da globalização e já coloca a questão da ampliação dos viés de como nós podemos mudar e transformar, ou seja, daqui para frente, 2015, quais são os desafios. Vamos para o nosso intervalo e depois a gente volta para debater um pouco mais, e aí fechando o nosso programa aqui, falando sobre as perspectivas 2015 e o futuro que vem pela frente. Vamos para o nosso intervalo. Bem, de volta ao nosso programa Gestão, hoje num formato especial, no qual a gente integra toda a programação de aula inaugural das áreas de gestão e de comunicação, e trazendo 4 debatedores para discutir 2015 as suas perspectivas, as suas características. E, como a gente já viu, as opiniões são antagônicas? Não. Divergentes? Também não acredito, mas principalmente são contundentes, cada um com a sua posição. Então, gostaria de novo pedir para o Facione para que ele volte a explorar um pouco essa questão do processo global que ele finalizou antes no último bloco, já trazendo essa perspectiva, bem, e daqui para frente, o que fazer para que o nosso país realmente deixe de estar eternamente deitado em berço esplêndido? É possível acordar esse gigante? É possível, eu sou brasileiro, acredito no Brasil, mas não do jeito que está. Essa nova geração que vem aí, eu acho que vai mudar muita coisa. Mas se você está fora do Brasil, olhando para o Brasil, isso é bem interessante. Você começa a ficar fora daquele negócio da emoção, e a gente começa a ver que algumas coisas que a gente acredita, aquelas coisas não são verdade. Por exemplo, o Brasil é um país muito criativo, razoavelmente criativo, mas não é muito criativo. Você vai ver as coisas que existem pelo mundo, sei lá, o brasileiro vai lá fora, ver o que está acontecendo para trazer para cá. Então, ele não é tão criativo como ele acha que é. Na área da moda, não, que o Brasil está na moda. Nós achamos, quando você vai lá para fora, ninguém está dando a mínima para o negócio aqui. Tá? Então, eu acho que existem saídas, e as saídas, olhando para trás, tem um portão enorme, um poço enorme de oportunidades. E ela se chama criatividade. E nós temos que aprender a ser criativos. Só que as pessoas acham que elas não são criativas. E começam todos lá, desde o cara lá de cima até lá embaixo, dentro da empresa, fora da empresa, e etc. E o problema é que quando a gente está numa universidade e se forma, e no dia que se forma, tu atira para cima, faz aquela festa, e aí tu olha para o lado uma semana, um mês depois, um ano depois, e assim, nossa, agora eu só vi que eu só sei aquilo que também os outros também sabem. E não mudou nada a minha vida, a não ser que agora eu sou formado. E vocês vão ver como isso é verdade. Então, a criatividade tem que ligar a máquina de pensar. E a máquina de pensar é uma forma de energia. E como é que tu liga? Porque as pessoas pensam assim, mas como é que eu ligo a minha máquina de pensar? Estou pensando, como é que tu liga? Ela não liga. Existe um pequeno segredo que eu gostaria de deixar para vocês e que vai fazer com que a máquina de pensar pense. Tem que pensar. Como é que eu ligo a minha criatividade? Existe, como eu falei antes, e eu insisto naquilo que eu disse antes, a primeira coisa, a máquina de pensar precisa estar recebendo informação, senão ela não pensa. Bota numa parede, num quarto branco sem nada, ele não vai conseguir pensar. É só o branco que ele vai pensar. A segunda coisa é não se conformar com uma situação.
A criatividade vem pela inconformidade. Eu não me conformo, né, com determinada coisa. Por exemplo, a pessoa que... Nós estamos vestindo uma roupa hoje porque alguém inventou uma agulha de costurar na máquina de costurar. Até ali, a agulha tinha um buraco no outro lado. E depois de muito pensar, e inconformado, ele inventou uma agulha com um buraco do outro lado que faz, né, que é uma coisa tão simples, né? E que teve num sonho isso aí, que é uma outra história, e que mostra com que, às vezes, uma coisa muito pequena muda a história do mundo. Então, a gente acredita que o conhecimento muda o destino das pessoas e das empresas, e que um sonho bem sonhado, aquele sonho que tu sonha com tudo, e com inteligência criativa, pode mudar não só o destino das pessoas, mas o destino da humanidade toda. E isso é que eu acredito. Então, a solução para nós é que essa nova geração que vem aí, e essa antiga também, aprenda a criar coisas novas. Isso que se falou dos aplicativos, etc., se aplica à internet, mas tem tanta coisa nova que vai acontecer. E a internet hoje, para ter uma ideia, hoje existe no mundo 1,6 bilhões de smartphones, 1,6 bilhões com 1 bilhão de internet das coisas que estão conectadas. Em 5 anos, nós vamos ter 7 bilhões de smartphones, com 30 vezes isso aí. Então, nós vamos sair de 1 bilhão de internet das coisas para 250 bilhões de coisas. Tudo vai ser conectado. As possibilidades que a internet vai trazer são muito maiores do que já aconteceu até agora. A televisão vai mudar tudo. A televisão vai desaparecer. A internet vai passar a ser uma coisa que ninguém imagina ainda. Estou falando não daqui a 50 anos. Estou falando daqui a uma meia dúzia de anos. Quando eu criei lá a Housefest em 99, eles diziam assim, mas como é que tu quer fazer um negócio que demora 5 minutos para baixar uma imagem de 30K? Hoje, uma imagem de 500K dá 2 segundos. Ah, mas um dia vai ser diferente. Então, tu tem que acreditar nisso. Então, a minha visão disso aí é que o Brasil tem que sair disso, evidentemente, e aí a parte política, né, que eu não quero me meter nesta área, mas a parte criativa que o brasileiro vai ter que investir e ir em cima de empreendedorismo. O empreendedorismo é que vai fazer a modificação no Brasil, que o Brasil precisa, através das novas gerações que estão vindo aí, e vocês são parte dessa solução. Professor Marcelo, suas considerações? Gerson, é interessante, eu primeiro fazer um comentário a respeito da Índia. Até eu acho até que o trânsito, de certa forma, reflete uma sociedade. Talvez não reflita o crescimento econômico da sociedade, mas ele reflete, de certa forma, traços comportamentais. E é curioso, eu lembro que um amigo meu foi para a Índia, o trânsito lá é tão caótico, ele filmou e me mostrou que ele não conseguia parar de rir. Era tão caótico que ele foi ultrapassado por um elefante. Mas ao lado, assim. O elefante andou mais rápido que todos os carros que ali estavam, né? A questão para mim, até para a gente tentar entender a questão do empreendedorismo e a questão do mercado de trabalho, o foco é como fazer um empreendimento. O brasileiro, eu concordo, o brasileiro não é tão criativo quanto ele acha que ele é, não. Não é. O brasileiro, ele resolve problemas ad hoc. Como é que eu vou resolver o problema daquela cadeira que quebrou ali? Ele, pá, resolve ali, pronto, já faz um bate-papo com alguém, faz um bem bolado com mais 3 ou 4, faz de conta. A forma mais fácil de resolver o problema da cadeira que foi quebrada. Vamos fazer de conta que a cadeira não existe. Então, tu senta ali. Se alguém chegar, vamos dizer que tem alguém sentado. Aí ninguém senta, não existe o problema. De certa forma, a criatividade do brasileiro vem para resolver problemas de sobrevivência, mas não para criar condições de vida. Esse que é o problema. Aí eu concordo plenamente, o brasileiro não é tão criativo quanto se imagina. Criatividade para empreendimento, ele não tem. E ele até copia, e curiosamente, copia das coisas erradas. Vamos pegar um exemplo? Vou pegar um caso, que foi o caso da Argentina, e que Brasil em relação à Argentina, quando a Argentina pegou e decretou o calote. O Brasil foi um dos únicos países do mundo que apoiou a Argentina. E quando apoiou a Argentina, foi um dos únicos países do mundo que respaldou a Argentina para trazer recursos por intermédio do BID. Talvez foi o único, não foi um dos únicos, foi o único. E todo mundo olhou e disse, mas por que o Brasil está fazendo isso? Talvez o Brasil queira dar um calote em algum momento também. Isso já bateu o holofote para a perspectiva errada. Por qual razão?
porque se partia do pressuposto que a maneira como foi feito aquela especulação é inadequada, e muito provavelmente talvez nós embarcássemos naquela especulação também e talvez tivéssemos que fazer o mesmo comportamento que a Argentina, que é um comportamento totalmente errado. O problema da Argentina é entrar no mercado de capitais, não é sair do mercado de capitais e brigar com o mundo. Coitado da Argentina. Teve até o seu navio escola apreendido na África, ficou todo mundo olhando assim, o navio escola apreendido, desceram os cadetes, ficou todo mundo olhando, dando adeus para o navio escola, porque foi apreendido para pagar a dívida. Então, não é um modelo. Aí voltamos para a questão do empreendedorismo e do empreendedorismo. O problema são as condições do empreendedorismo. Nós temos que mudar estruturalmente o país. Quando se fala só da reforma política, que é necessário para isso, por quê? Porque se você não mudar as instituições, as coisas permanecem tal qual elas estão. E aí não se vai poder fazer aquilo que pode estabelecer os critérios básicos para qualquer empreendimento. Primeiro, como é que nós vamos tratar da questão tributária? Não se pode ter empreendedorismo em qualquer lugar do mundo em que o indivíduo cria uma microempresa. A primeira coisa que qualquer governo, não é governo de partido, é governo de você vai ser microempresário, eu te dou 1 ano, tu vai ser mosca, vou te quebrar, hein? Vamos ver se tu é bom. Aquilo dá coragem, tu tem que ter coragem. Se tu vai ser um microempresário, tu pode ter certeza, tu está lutando com um Golias que quer te quebrar. Como que faz os países desenvolvidos, que nós deveríamos copiar? Microempresário, 0 de imposto durante os 2 primeiros anos, ponto final. A partir daí começa a tributar. Vai reduzir a tributação a partir do momento que o indivíduo coloca empregados. Por qual razão? Porque ele está trazendo indivíduos do mercado e criando, incentivando e turbinando o mercado de trabalho. São elementos para empreender. Como que tu podes investir em fazer um empreendedor, se para montar uma empresa tu demora 30, 40 dias, e para fechar uma empresa, pelo amor de Deus, a melhor coisa que tem para fazer é tu fazer de conta que a empresa não existe, pular de um prédio, que aí a empresa acaba. Porque não tem mais como, porque ninguém te deixa fechar a empresa. Aí tu tens todas as condições para não ter empreendimentos, ou para não empreender. Por qual razão? Porque a nossa estrutura foi montada. E aí eu não estou criticando esquerda, direita, nem nada. Nossa estrutura foi montada para nós termos um segmento empreendedor vinculado ao Estado. E o Estado como principal motor da economia. Não estou dizendo que o Estado não deve participar. Estou dizendo apenas que as coisas devem ser feitas de uma maneira equilibrada e dosada. Agora, para tu criares essa capacidade de empreendimento, tu tem que reduzir o peso que fica na cabeça do empreendedor. Porque se não reduzir o peso que está na cabeça do empreendedor, ele não empreende. O que ele vai fazer? Ele sai da faculdade fazendo a pergunta que normalmente todo brasileiro faz quando sai da faculdade. Onde que eu vou arranjar emprego? Como é que o americano faz quando ele está na faculdade? O que eu vou inventar? Que emprego eu vou inventar para ter funcionário? Porque eu quero ganhar dinheiro. Americano faz isso, canadense faz isso, europeu faz isso. Nós perguntamos, onde que eu vou me empregar? Por que nós perguntamos? Não é porque o brasileiro é vagabundo. É porque ele sabe que se ele avançar, ele quebra. E todo mundo vem para quebrar ele. Não tem a menor dúvida. Aí nós temos sempre esse problema. Não existe o espírito de empreendedorismo. Aí nossa criatividade se reduz a... Vamos fazer de conta que aquela cadeira não existe. Porque se nós mostrarmos que ela existe, aí é um problema que nós criamos. Ou seja, é um problema novo. Vamos fazer de conta que não existe. Vamos criar uma turma aqui, para que essa turma mostre para todo mundo que a cadeira não existe ali. Como que a gente faz de conta que ela está ocupada? Senta todo mundo em volta, como eu falei antes. É uma criatividade perversa, mas é o que resta. Aí nós temos que ter uma reforma política. Sim, tem que ter a reforma política. Tem que ter a reforma tributária. Tem que ter várias reformas. E tem que ter uma reforma comportamental do povo brasileiro, que tem que descobrir o que é ser cidadão. Ele não sabe o que é ser cidadão. Ele imagina que ser cidadão é votar, como se o voto fosse a democracia. O voto é uma das instituições da democracia. A democracia, ela se constitui de várias instituições que permitem à sociedade participar do poder político e, acima de tudo, controlar os seus representantes, controlar o governo. Por quê? Porque o representante é o empregado do povo. E aí se constitui a democracia, com esse conjunto de... E nós não temos quase nenhuma dessas instituições que configuram o que é a democracia. Nós temos, basicamente, o exercício do voto como se fosse a democracia. E não é. A União Soviética tinha voto. Cuba tem voto. A Venezuela tem voto. A Coreia do Norte tem voto. Todos têm voto. Estou falando... O Chile tinha voto. O Chile do Pinochet tinha voto. Para ninguém dizer que estou criticando a esquerda. O Chile do Pinochet tinha voto. O Brasil tinha voto.
no período de 64, nós tínhamos voto. Então, não é essa. Nós temos que realmente fazer essas reformas estruturais. Se nós não fizermos, alguém fará por nós. E aí nós ficaremos à mercê de todos os estratos oligárquicos que sempre nos tiveram sob sua tutela. Não sei quais serão as consequências disso. Não sei quem serão desses estratos aqueles que assumirão a rédea. É um posicionamento meu. João, por favor. Vamos lá. A questão do trânsito deu o que falar aqui, né? Mas, enfim, eu retomando, enfim, só para a gente poder dar continuidade, porque eu acho que para concluir esse assunto, eu acho que faz sentido. Muito mais no que eu quis dizer, talvez eu tenha me expressado errado, era o trânsito como uma metáfora do que é o Brasil, né? Ou seja, privilégios, hierarquia e uma série de coisas, não o trânsito condicionado a um desenvolvimento econômico e talvez, de alguma maneira, indiretamente, muito distante, poderia estar influenciando, mas sim como uma metáfora. Eu uso isso porque a metáfora talvez possa explicar muita coisa aqui no Brasil. Quando a gente conversa sobre questão de benchmarking, né, de analisar casos de fora, de entender empresas e países e governos que deram certo, é interessante, sempre é válido, sempre é muito bom a gente olhar, entender, interpretar e tentar de alguma maneira absorver e desenvolver de acordo com as nossas características. Porque a gente trabalha com culturas diferentes, né? Então, talvez o que deu certo nos Estados Unidos não vai dar certo aqui, ou daria de uma forma adaptada. Por mais óbvio que isso possa parecer, eu acho que é válido de colocar. O que eu acho que é muito interessante em relação a isso é entender que, por mais que a gente tenha um governo que de alguma maneira é lento, é pesado, é caro, e uma sociedade que recém está aprendendo e entendendo as possibilidades que possui com as suas tecnologias e com a sua evolução, a sua maturidade, enfim, que é muito mais interessante a gente entender que existe sim maneiras de transformação, mas que elas levam muito tempo, elas vão levar algum tempo, né? A gente tem questão de sociólogos, por exemplo, defendem que, eu acho que tu que teve formação em filosofia vai compreender e vai concordar comigo, elementos característicos da cultura que vão levar séculos para serem mudados, porque isso, um elemento de uma cultura não se muda de uma geração para outra, né? Se muda em 5 gerações. E isso de pequenas coisas, né? De pequenos delitos a comportamentos e uma série de coisas. O Brasil ele tem algumas características que, por mais redundantes que a gente fale, são peculiares, são particulares, são únicas, mal exploradas, né? A gente tem um país que é reconhecidamente visto no mundo como um país de festa, de entretenimento, e que faz muito bem isso, e que de alguma maneira não é explorado ao limite, né? A gente poderia transformar o país num país do turismo de festas, um país de turismo de entretenimento, um país de turismo de grandes eventos, né? E a gente sabe fazer isso de fato e faz bem. Por outro lado, a gente tem, eu acho que vale também de comentar, crises que eu poderia dizer, eu acho que tem se eu não me engano, um empresário de São Paulo, da Timus Branding, que é uma empresa de consultoria, ele foi colunista da Trip, eu me esqueci o nome dele agora, que ele fala sobre a crise do entre, né? Na verdade, a crise ela não está em mim, em ti, ou numa instituição em si, a crise está entre nós. A falta de diálogo, a falta de conseguir colocar posições opostas numa mesa, conversar e se criar uma terceira, uma quarta, uma quinta via, de se debater de uma maneira onde realmente as questões e as conclusões de determinados tópicos da sociedade sejam, de alguma maneira, encaminhadas e institucionalizadas, incentivadas para que serem postas em prática. Então, assim, existe essa crise, que é uma oportunidade incrível, inclusive, para profissionais que queiram se especializar em entender
tudo isso está acontecendo na sociedade e tentar mediar isso. Existe falta de mediação, existe falta de interlocução, às vezes, entre essas partes. Então, assim, eu acho que a gente está falando de 2015, que é um ano específico, eu acho que com grandes dificuldades, sim, não dá para se ter uma visão completamente poética, romântica disso tudo, mas, ao mesmo tempo, dá, sim, para se entender as possibilidades, as oportunidades que estão surgindo, principalmente na área de inovação, de tecnologia. Citei alguns exemplos de aplicativos, mas a grande verdade é que a revolução é das pessoas, de comportamento, de pensamento. Eu vou discordar em alguns aspectos aqui de que o Brasil não é criativo. Eu acho o Brasil extremamente criativo, justamente por precisar ser criativo. Existe uma diferença entre criatividade e inovação, eu acho. Que criatividade é fácil, né? Projetos, ideias, a gente tem aos montes. Agora, a diferença de colocar essa criatividade em prática é que realmente é custosa, é difícil. O que a gente não tem é inovação. Inovação o Brasil não tem, criatividade tem. Agora, colocar essa criatividade em prática é que está faltando. E colocar essa criatividade em prática não exige inspiração. Inspiração é criatividade. Exige suor, existe desempenho operacional, colocar a mão na massa. Não é só ter ideia e deixar que ela aconteça. Uma parte? Claro, por favor. Eu insisto que o Brasil não é um país criativo do jeito que nós todos imaginamos. Criatividade, existe inovação, que é uma criatividade, existe melhoria, que é uma criatividade. E se nós formos fazendo as melhorias do jeito que está, daqui a 20 anos nós vamos estar fazendo pipoca. Não podemos estar fazendo pipoca daqui a 20 anos. Qual é o país inovador? Né? Temos que pensar. Qual é o país copiador? Né? Então, eu insisto, a criatividade, ela pode se dar em grandes inovações ou em pequenas inovações. Aliás, ser criativo é muito fácil. O difícil é ser criativo com um valor, para fazer diferente, pegar o microfone e falar do outro lado, ó, eu também faço. Só que não funciona. Então, criatividade não é simplesmente fazer diferente, é fazer diferente e criar valor. E isto é que é difícil. E isso, nós podemos ver o seguinte, as pessoas saem de todas as áreas, pega o benchmark que nós falamos aqui, ó, na área industrial, na área comercial, na área da universidade. A universidade vai fazer o quê? Ele vai ver aonde, né? Quantas empresas do Brasil, quantas universidades vão lá ver como é que faz lá fora as universidades, como é que elas fazem, né? Quantas empresas e tal. E o benchmark não precisa ser feita na mesma área. Por exemplo, eu posso ter uma empresa que faz sapato e fazer um benchmark numa fábrica que faz trator, porque muitas coisas dela vão me inspirar em outra área. Então, eu só quero defender meu palpite, o meu ponto de vista, não palpite, de que se você sai do Brasil e vê como funcionam as coisas lá, e tu vê o resultado que eles têm em relação aqui, você chega a uma conclusão. O Brasil não é um país criativo do jeito que a gente acha que é. Agora, não significa que ele não é criativo. Mas é uma grande diferença nisso aí. E é por isso que o nível de vida que nós temos, muitas vezes, é inferior do nível de vida daquelas outras pessoas que conseguem levar aquela criatividade de valor, porque valor não é preço, preço não é custo. E a criatividade, simplesmente por ser criativa, não vale nada. Desculpe eu ter te... Não, claro, eu concordo contigo e tu vai concordar comigo, que a criatividade, ela é fácil, a criatividade é uma ideia, ela é subjetiva, ela é intangível, o papel aceita tudo. Agora, transformar essa criatividade em inovação, em resultado prático, que é complicado. Aí sim o Brasil, eu acho que carece disso. Se a gente for pegar a nossa área de publicidade e comunicação, o Brasil é um dos países mais premiados no maior festival de publicidade do mundo, Cannes. É um dos países que, nos últimos 5, 10 anos, é um dos mais premiados. Citando um exemplo, talvez. Mas, de fato, concordo, eu acho que da criatividade até a inovação, até a operacionalização dessa criatividade, a gente vai cair numa discussão que vai cair para infraestrutura, falta de incentivo, o governo que não dá apoio fiscal, uma série de coisas. Aí, veja pela parte dos números. É só olhar as patentes registradas no mundo. É só olhar isso.
O Brasil é nada, o Brasil não existe, é patentes. E uma das formas de ver inovação é patentes, é fácil, olhar a matemática, você chega a uma conclusão. Aqui agora a função do mediador, vou ter que apartar aqui a turma aqui. Seguinte, infelizmente, agora que está ficando gostoso, né? Infelizmente o tempo vai urgir, mas eu queria passar a palavra para o professor Sandro, e depois, mais à frente, a gente vai ter uma rodada de perguntas, aí podemos voltar, mas vamos trabalhar com o tempo da TV. Professor Sandro, para encaminhar, então, o nosso tempo aqui na TV e fechar o nosso programa aqui, faça favor. Vou tentar fazer um olhar meu sobre as colocações que foram feitas aqui pelos colegas, com 3 ideias básicas. Eu também concordo que nós carecemos de uma criatividade que seja mais produtiva, que seja mais aplicada. Pegar aqui alguns elementos da área mais macro, eu sempre fico um tanto quanto surpreso quando a gente descobre dentro das organizações que há áreas que a gente nem imagina o quão criativas são, e me parece que elas estão anos-luz à frente de nós, gestores e comunicadores. Por exemplo, muitas organizações com as quais eu tive contato, eu descobri que as 2 profissões que mais usam criatividade e mais influenciam tomada de decisão dentro das empresas são advogados e contadores. Por quê? Porque eles sempre acham as brechas, acham os caminhos, acham as possibilidades. Muito do que a gente discutia em mesas de reunião, que era para se tomar decisão sob o ponto de vista da estratégia, do planejamento, acabava indo para a mesa do contador ou do advogado para ver se tinha alguma possibilidade de implementação ou alguma alternativa mais lucrativa ou de postergação de algum compromisso, né? Então, a gente às vezes tem que aprender um pouquinho com os outros o que é efetivamente lucratividade, e aí criatividade, e aí essa noção da criatividade que gere resultado, né? Vou cutucar um pouquinho vocês que estão aqui. Pessoal, muito boa a noção que vimos aqui. Tragam o seu pensamento, né? O Facione diz, olha, liguem o seu pensamento. Na sala de aula, não perguntem para o professor o que é que você está esperando. Que tipo de trabalho você quer? Qual é o conteúdo? Vai cair na prova? Porque parece que é sempre aquela situação do aluno que vem para a sala de aula, eu preciso pensar, eu preciso produzir, eu preciso surpreender, ou eu posso fazer aquilo que o professor quer? Qual é o mínimo? Qual é o básico? Então, a gente já não exercita a criatividade, e criatividade, quando é para gerar valor, não é gerar valor para o professor, é para gerar valor para vocês. Façam o trabalho de maneira que vocês cheguem no final do trabalho e digam, puxa, isso valeu a pena, aprendi, aqui eu cresci, aqui eu ganhei. Esse é um exercício que tem que se fazer constantemente, até para que vocês possam ter esse exercício da criatividade no intraempreendedorismo, não só no mercado, mas também nas suas funções, nas suas atividades, nos seus setores. E fecho aqui a minha ideia com alguns elementos que eu, às vezes, trago em algumas disciplinas. Pessoal, nunca esqueçam que o processo de gestão começa lá no consumidor hoje, felizmente, né? O processo de comunicação começa lá no público, lá no seu objetivo, a pessoa. Então, hoje em dia, a gente precisa ouvir muito mais do que falar, né? E isso é fundamental para que a gente aprenda a se comunicar. Ouvir para depois falar. Acho que gestão e comunicação requerem muito mais esse elo, esse vínculo com os públicos, para que a gente possa tomar decisões, e a criatividade vem do mercado. As soluções estão aí, é só a gente caminhar que a gente acaba tropeçando nelas. Acho que a gente tem muito boas opções, desde que a gente se disponha a caminhar e estar com o radar aberto. Bem, pessoal, agradecer a todos, né? Não tem nem o que comentar no sentido de tentar fazer uma síntese, até porque foram várias coisas colocadas. Então, nós vamos encerrar o nosso programa hoje, né? Um programa especial, e depois, obviamente, nós vamos continuar a questão das perguntas e o debate em relação a isso. Então, agradeço a todos, né? Espero que nós atinjamos o objetivo, que era criar esse contexto de debate. Eu acredito que foi muito relevante. Então, para a gente finalizar o nosso programa de gestão especial hoje, gostaria de pedir uma salva de palmas a todos os nossos debatedores. Muito obrigado e boa noite.